Olá, tudo bem com você? Vamos à nossa última aula de gramática. Vamos continuar a estudar sintaxe. Veremos hoje a colocação dos pronomes oblíquos átonos. O que são esses pronomes oblíquos átonos? São pronomes que, por serem mais fracos na sua tonicidade, devem vir sempre próximos aos verbos. Lembre-se, me, te, se, nos, vos, o, a, os, as, lhe e lhes. São esses os pronomes átonos e eles deverão vir antes, no meio ou após o verbo dentro de uma oração. O que nós vamos estudar aqui são os principais casos. Na verdade, temos aí uma controvérsia, uma diferença entre a linguagem coloquial e a linguagem escrita. Mas você deve observar caso a caso. Vejamos primeiro quais são essas posições. Vamos lá. Próclise. O pronome é posto antes do verbo. Veja, eu quero que você me aqueça neste inverno. O pronome me foi colocado antes do verbo aqueça. Mesóclise. O pronome é posto no meio do verbo. Veja lá. Dar-te-ia tudo para que ficasses ao meu lado. Então é o verbo daria mais o te. O te foi colocado no meio do verbo, entre o radical e a desinência indicadora de futuro. Outra posição é a ênclise. O pronome está colocado após o verbo. Aqueça-me neste inverno. Percebeu? Então são três posições: a próclise, a mesóclise e a ênclise. Não é difícil para você guardar. Há um poema muito conhecido do Oswald de Andrade em que se fala sobre essa questão da colocação pronominal. A colocação pronominal na nossa língua portuguesa brasileira, ela tem base na eufonia, no bom som. Só que esse bom som esbarra um pouco no português de Portugal, né? Então, quando se vê a forma falada no Brasil, vê-se que ela é diferente da forma falada em Portugal. Leia comigo esse poema e você vai entender muito bem o que eu estou falando. O título do poema é Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Você observou o último verso, né? Deixa disso, me dá um cigarro. Começar uma estrutura na nossa língua portuguesa brasileira com um pronome oblíquo não é muito comum na fala, mas na escrita é um grande erro. Então, dizer me faça um favor pode ser comum coloquialmente, mas não deve ser usado na forma escrita, a não ser que se queira reproduzir essa construção coloquial, porque dentro de uma narrativa há uma personagem falando, por exemplo. Aí haverá um propósito, certo? Nós veremos então quais são os casos que a gramática indica para que ocorra próclise, mesóclise e ênclise. Veja os primeiros casos, que são os de próclise. A próclise ela é obrigatória quando houver palavra atrativa antes do verbo. Veja, então vai haver uma palavra atrativa, depois o pronome e depois o verbo, não é? E não pode haver entre a palavra atrativa e o verbo uma pausa, que na nossa língua é a presença da vírgula. A vírgula nós chamamos de pausa. Se houver uma vírgula, aquela palavra que antes era atrativa passa a deixar de ser. A vírgula repele o pronome para depois do verbo. Então, a palavra atrativa será atrativa se não houver vírgula após a presença dela. Se houver vírgula, a vírgula repele, ela empurra o pronome para depois do verbo. Tudo bem? Vamos aos casos. Primeiro caso, palavras de sentido negativo. Não, nunca, ninguém, nada, jamais. Veja que o pronome vai estar antes do verbo. Ninguém me chamou. Os advérbios, em geral, vão atrair o pronome para perto deles. Ontem a avisaram sobre o ocorrido. Veja, se houver pausa, o pronome irá para a posição de ênclise, ele irá para depois do verbo. Ontem, vírgula, avisaram-na sobre o ocorrido. Terceiro caso, conjunções subordinativas e pronomes relativos. Ele desejava que se entendesse. Esse que é uma conjunção integrante. Você se lembra da conjunção integrante.
aquela conjunção que inicia as orações substantivas. Abaixo, ele desejava algo que lhe satisfizesse. Eu tenho aí o que como pronome relativo, retomando algo, né, a palavra algo, e o lhe ficou perto do pronome relativo. É assim que você deve escrever. Pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos, também serão palavras atrativas. Veja, todos se impressionaram com aqueles fatos. O todos atraiu o pronome se para antes do verbo. Nas orações iniciadas por pronomes ou advérbios interrogativos também ocorrerá próclise. Quem te contou isso? Observe que aí o quem é um pronome interrogativo. Seja pronome ou seja advérbio, será a palavra atrativa. Em frases afirmativas ou interrogativas.